Uma simples lâmpada elétrica impede um avião de linha moderno de pousar. Enquanto a tripulação tenta resolver um problema menor, uma crise grave se aproxima, a aeronave cai em um pântano isolado e os sobreviventes logo enfrentam um novo perigo. O pântano está encharcado de combustível. Esse acidente representou um marco na história da aviação. Esse desastre guiaria os investigadores para um risco inesperado, escondido em todas as cabines de pilotagem. Estamos em 29 de dezembro de 1972, no início da era dos grandes aviões de passageiros, um período em que a aviação comercial estava passando por transformações radicais com a introdução de aeronaves mais amplas e tecnologicamente avançadas, projetadas para transportar centenas de passageiros de forma mais eficiente e confortável. O Lockheed LB-11 TriStar, voando para a Flórida, é o avião de passageiros mais avançado do mundo, equipado com sistemas inovadores que prometiam revolucionar as viagens aéreas, incluindo controles automatizados que reduziam a carga de trabalho da tripulação e aumentavam a segurança em voos longos. O comandante do voo da Eastern Airlines é Bob Loft, um veterano cuja experiência acumulada ao longo de décadas o tornava uma figura respeitada na companhia, conhecido por sua precisão e calma sob pressão. Ele trabalha para a companhia aérea há mais de 30 anos, tendo pilotado uma variedade de aeronaves desde os modelos Propeller até os jatos modernos, acumulando milhares de horas de voo que o preparavam para praticamente qualquer situação imaginável no céu. Seu copiloto Albert Stockstill e o engenheiro de voo Donald Repo completam a equipe de voo, formando um trio que, apesar de sua competência individual, operava em um ambiente onde a coordenação era crucial, especialmente em aeronaves complexas como o TriStar. O avião deixou o frio congelante de Nova York para trás, onde as temperaturas gélidas do inverno nordestino contrastavam drasticamente com o clima ameno que aguardava os passageiros no destino final, criando uma sensação de alívio e expectativa entre os viajantes que ansiavam por escapar do rigor do norte. Agora, inicia sua descida para Miami, uma abordagem rotineira que, em condições normais, seria executada com a precisão de um relógio suíço, guiada por instrumentos de última geração. Angelo Donadio é um dos engenheiros de manutenção da Eastern Airlines, um profissional dedicado que passava horas inspecionando e reparando aeronaves para garantir que estivessem em condições impecáveis, e sua presença a bordo era uma coincidência que mais tarde se revelaria significativa para a investigação. Ele embarcou para voltar para casa em Miami, aproveitando o voo como uma forma conveniente de retornar após um dia de trabalho exaustivo na base de Nova York. O voo 401 transporta 176 pessoas, uma mistura diversificada de famílias, casais e viajantes solitários, cada um com suas próprias histórias e motivações para a jornada. A maioria delas decidiu celebrar o Ano Novo, no sul dos Estados Unidos, atraídos pelas praias ensolaradas, festas vibrantes e o calor tropical, que contrastava com o inverno rigoroso de outras regiões, tornando Miami um destino popular para as festas de fim de ano. Ron e Lily Infantino estão casados há 20 dias, um casal jovem e apaixonado que ainda vivia a lua de mel, cheia de planos para o futuro e memórias recentes de sua cerimônia de casamento. Eles passaram o Natal com a família de Ron, uma reunião familiar calorosa, repleta de tradições, presentes e refeições festivas, que fortaleciam os laços familiares antes de embarcarem nessa viagem romântica. O sinal de apertar os cintos de segurança acendeu normalmente, e o avião começava sua abordagem final, um momento em que os passageiros tipicamente sentiam uma mistura de excitação e leve ansiedade, ajustando-se em seus assentos
enquanto o avião se preparava para tocar o solo. Ao olhar pela janela, eu via as luzes do aeroporto piscando como estrelas artificiais contra o céu noturno, sinalizando que o fim da jornada estava próximo e que em breve todos estariam em terra firme. Poucos minutos antes da meia-noite, o avião inicia sua abordagem para o Aeroporto Internacional de Miami, uma instalação movimentada que lidava com milhares de voos diariamente, servindo como hub para viagens para o Caribe e América Latina. De repente, o comandante nota uma irregularidade, um pequeno sinal que, em um contexto normal, poderia ser ignorado, mas que exigia atenção imediata, devido aos protocolos de segurança rigorosos. O indicador que confirma o travamento do trem de pouso dianteiro não está aceso, uma luz verde que deveria brilhar para assegurar que o mecanismo estava pronto para suportar o peso da aeronave durante o pouso. O trem pode não estar completamente estendido. Uma falha potencial que poderia resultar em um colapso ao tocar a pista, levando a danos estruturais ou pior. O piloto repete a manobra, reciclando o sistema hidráulico em uma tentativa de corrigir o que poderia ser um erro temporário ou uma obstrução mecânica menor. A tripulação de cabine ouve claramente o ruído do trem de pouso, um som mecânico familiar que ecoava pela fuselagem, indicando que os atuadores estavam em movimento. Há um rangido bem alto quando os pilotos estendem o trem de pouso, um barulho que os comissários de bordo reconheciam de voos anteriores, associado à extensão das rodas e flaps. Ele é facilmente reconhecível, um som metálico e vibrante que reverberava através da estrutura do avião, confirmando que algo estava acontecendo nos mecanismos inferiores. Eles o estenderam várias vezes, repetindo o procedimento com paciência meticulosa, mas não estávamos preocupados, pois os passageiros, alheios aos detalhes técnicos, continuavam conversando ou lendo, confiantes na expertise da tripulação. Esse tipo de manobra não é incomum, acontecendo ocasionalmente devido a sensores sensíveis ou variações na pressão hidráulica, e geralmente resolvida sem incidentes maiores. Nós nos olhamos pensando que, bom, vamos atrasar de novo. Uma reação típica entre a equipe de cabine, que já havia lidado com atrasos semelhantes em voos passados, sabendo que a segurança sempre vinha em primeiro lugar, mas o indicador não acende, persistindo na escuridão, o que forçava Loft a considerar opções mais sérias. Loft não sabe se seu trem de pouso está bem travado, uma incerteza que pesava sobre sua mente experiente, pois anos de treinamento o alertavam para os riscos de prosseguir sem confirmação absoluta. Caso contrário, o pouso pode virar uma catástrofe, com o nariz do avião colidindo violentamente com a pista, potencialmente causando incêndio ou perda total da aeronave. Eastern 401 Heavy, entendido. Suba direto para 610 metros. Volte para o controle de abordagem 1286, instruções dadas com a calma profissional do controlador, direcionando o avião para uma órbita de espera, que permitisse tempo para a resolução. Dom Repo realiza uma verificação que chamam de árvore de Natal, um teste sistemático onde todos os painéis de luzes são ativados para simular alertas, garantindo que nenhum bulbo esteja falhando e comprometendo a visibilidade de indicadores críticos. Todos os indicadores de alarme na cabine de pilotagem devem acender para permitir que o piloto verifique o funcionamento correto das lâmpadas, um procedimento padrão que iluminava o cockpit como uma árvore festiva. Daí o apelido coloquial usado por pilotos ao redor do mundo. O indicador do trem não acende, permanecendo apagado mesmo durante o teste, o que apontava para um defeito localizado. Sua lâmpada provavelmente queimou,
uma falha simples e comum em sistemas elétricos expostos a vibrações constantes e variações de temperatura. Mas a tripulação não pode descartar a possibilidade de uma falha dupla, uma coincidência rara, mas possível, onde múltiplos componentes falham simultaneamente, aumentando a complexidade da situação. A lâmpada e o trem dianteiro poderiam estar defeituosos, criando um cenário onde a precaução era essencial para evitar riscos desnecessários. Mas o comandante não consegue alcançar a lâmpada refratária, posicionada em um local de difícil acesso no painel superior, exigindo ferramentas ou assistência para remoção. No solo, o controle aéreo dá instruções ao voo 401, mantendo a comunicação clara e concisa, para evitar confusão em um espaço aéreo movimentado. Ele deve subir para 610 metros de altitude e voar em círculos, se afastando do aeroporto até que o problema seja resolvido. Uma manobra que consumia combustível, mas priorizava a segurança, permitindo que outros voos prosseguissem sem interrupções. O copiloto Albert Stockstill ainda está nos controles, manipulando os manches com precisão enquanto monitorava os instrumentos. Mas o comandante Loft precisa dele para remover a lâmpada queimada, dividindo as tarefas em um momento crítico. O TrueStar possui o piloto automático mais avançado da indústria aérea, um sistema computadorizado que integrava sensores e atuadores para manter trajetórias precisas, reduzindo erros humanos em longos períodos de voo. Ele poderia literalmente pousar o avião, usando radares e sistemas de navegação para guiar a descida automática, uma inovação que fascinava engenheiros e pilotos da época. O copiloto o programa para manter a aeronave a 610 metros de altitude, inserindo comandos no painel de controle, com toques rápidos e verificados, confiando na tecnologia para estabilizar o voo enquanto lidavam com o defeito. A lâmpada é finalmente removida de seu circuito, um processo delicado que envolvia pinças e cuidado, para não danificar os fios adjacentes. Richard Pragluski é engenheiro aeronáutico, especialista em estruturas de aeronaves e sistemas de propulsão, com anos de experiência em projetos semelhantes ao do TrueStar. Como ele pega esse voo regularmente, percebe que o avião está enfrentando dificuldades técnicas, notando mudanças sutis na atitude da aeronave e nos sons do motor que indicavam manobras não padrão. O avião se dirigia para os Everglades, uma vasta área de pântanos e mangues que se estendia por milhares de quilômetros quadrados, lar de uma ecologia única, mas perigosa para qualquer intruso mecânico. Eu sabia que não era um simples atraso, senão ele se contentaria em fazer voltas ao redor do aeroporto, mantendo-se dentro do perímetro controlado onde o suporte terrestre estava mais acessível. Na cabine de pilotagem, a situação não melhora, com a tensão crescendo à medida que os minutos passavam e a meia-noite se aproximava, marcando o fim de um ano e o início de outro. Stockstill não consegue recolocar a lâmpada no lugar, lutando com o encaixe apertado, que exigia alinhamento preciso sob iluminação limitada. Agora, empurre o interruptor. Apenas o compartimento eletrônico do avião está localizado abaixo da cabine de pilotagem, um espaço confinado, repleto de cabos, painéis e equipamentos sensíveis que controlavam funções vitais da aeronave. Encontra-se essa peça chamada o buraco infernal apenas a bordo dos grandes aviões de passageiros, um apelido dado pelos mecânicos devido ao calor intenso, falta de espaço e dificuldade de acesso que tornavam qualquer trabalho ali uma provação física. Dali pode-se ver o mecanismo do trem dianteiro do avião, através de uma pequena janela, projetada especificamente para inspeções visuais em voo. Você tem que mexer em algo para que eu consiga uma pegada melhor nisso, e vire para a direita,
instruções dadas com frustração crescente, enquanto a equipe colaborava em tempo real para superar o obstáculo. Algo que eu possa fazer com isso? Vire para essa esquerda uma vez, ajustes finos, que testavam a paciência e a coordenação do grupo. Desça aí e veja se essa maldita coisa não sai. Bob, uma ordem que enviava Repo para o compartimento inferior, onde o ar era mais quente e o ruído dos motores mais intenso. Se eu tivesse um alicate, poderia amortecer com isso limpo, uma ideia prática para evitar danos, refletindo o improviso necessário em situações de emergência. Dou a você um par de alicates, mas, se você forçar, vai quebrá-lo. Um aviso cauteloso para prevenir piorar o problema. Apenas dane-se com isso, uma expressão de resignação que ecoava a fadiga acumulada após um longo voo. Enquanto a equipe técnica tenta resolver o problema, dedicando toda a sua atenção a esse detalhe aparentemente trivial, mas que agora consumia recursos valiosos, Richard Pragluski vê uma visão surpreendente pela janela de sua escotilha, notando alterações na paisagem abaixo que sugeriam uma trajetória inesperada. Uma torre se destacava no horizonte à minha direita, e eu tinha a impressão de que o avião seguia uma trajetória de descida, o que me surpreendeu bastante, pois em uma órbita de espera, a altitude deveria permanecer constante, e essa percepção visual o alertava para algo fora do normal. Pragluski notou um detalhe que parece ter escapado aos pilotos, imersos em sua tarefa, onde o foco estreito os impedia de monitorar o quadro maior. O avião se aproxima perigosamente do pântano sem luz verde, uma área remota, conhecida por sua inacessibilidade, cheia de canais d'água, vegetação densa e vida selvagem que complicaria qualquer resgate. A tripulação do voo 401 da Eastern Airlines não tem razão para acreditar que o trem de pouso do LCN-11 está bem travado, baseando-se apenas em indicadores falhos que exigiam verificação manual. O mecânico de bordo, Don Repo, desceu para o ventre do avião, navegando pelo buraco infernal, com ferramentas em mãos, seu corpo contorcido em posições desconfortáveis para alcançar a janela de inspeção. O buraco infernal tem uma janela que lhe permitirá ver se o trem dianteiro está realmente travado, uma característica de design que permitia diagnósticos em voo sem necessidade de pouso imediato. O comandante Loft esqueceu de acender a iluminação exterior que normalmente ilumina o trem de pouso, uma lâmpada de alta intensidade montada na fuselagem que projetava feixes de luz para inspeções noturnas, um lapso que complicava ainda mais a tarefa de Repo na escuridão total. No aeroporto de Miami, o controlador Charlie Johnson acaba de guiar outro grande avião em dificuldade, um Boeing que enfrentava problemas semelhantes de instrumentos, exigindo concentração absoluta para evitar colisões no espaço aéreo congestionado. Ele nota que o voo da Eastern Airlines parece ter perdido rapidamente mais de 300 metros de altitude, uma queda abrupta que aparecia no radar como um declínio constante, mas que poderia ser um artefato técnico comum em sistemas da época. Mas ele não dá muita importância, porque os varreduras de radar da torre de controle podem transmitir várias imagens erradas seguidas, devido a interferências atmosféricas ou limitações do equipamento analógico usado na década de 1970. O comandante Loft está convencido de que obterá a confirmação do travamento do trem e quer voltar para o aeroporto, ansioso para resolver o issue e prosseguir com o pouso antes que o combustível se tornasse uma preocupação. Atualmente, o avião ainda se afasta do aeroporto em direção oeste, seguindo uma rota que o levava sobre áreas desabitadas, aumentando o isolamento em caso de emergência. Ele não alcançará sua trajetória de pouso antes de vários minutos.
tempo que permitia reflexão, mas também acumulava fadiga na tripulação. No coração dos Everglades, Robert Marquis caça rãs com um amigo, uma atividade noturna comum na região, usando lanternas e barcos para navegar pelos canais rasos cheios de vida aquática. O voo 401 da Eastern Airlines sobrevoa ruidosamente sua posição, o ronco dos motores ecoando pela vastidão escura, chamando atenção para o céu noturno. Eu vi essas luzes atravessando o céu, pontos luminosos que cortavam a escuridão, como meteoros artificiais, visíveis mesmo sem horizonte definido. Estava tão escuro que não havia linha de horizonte a oeste, uma condição típica das noites sem lua nos pântanos, onde o céu e a terra se fundiam em um vazio negro. Mas ainda podíamos adivinhar sua altitude, baseando-nos no som decrescente e na intensidade das luzes de navegação. De repente, os pilotos notam um fato alarmante, um tremor sutil, seguido de indicações anormais nos instrumentos que sinalizavam uma perda de controle iminente. As luzes da cabine começaram a piscar e eu ouvi um barulho forte, um estrondo que reverberava pela fuselagem como se estruturas estivessem se rompendo. Parecia que o avião era violentamente sacudido, com forças G puxando os corpos contra os assentos em uma descida descontrolada. Depois veio a catástrofe, o impacto brutal contra a água e a lama, que despedaçava o avião em fragmentos espalhados. Na torre de controle, o radar agora indica que o TriStar voa acima do mar como se roçasse as ondas, uma leitura errônea que confundia os controladores, mas que logo se transformava em alarme ao perderem o sinal. O voo 401 não dá sinal de vida. O silêncio no rádio confirmando o pior, enquanto equipes de emergência eram alertadas. Nas trevas do pântano isolado, os sobreviventes do desastre estão mergulhados em um verdadeiro pesadelo, cercados por água fria, destroços fumegantes e os sons da noite selvagem que amplificavam o terror. Bob Marquis corre para o local do acidente, impulsionado por um instinto de ajudar, navegando seu barco através de canais familiares. Acelerando o motor ao máximo, devo ter chegado ao local do desastre em uns 15 minutos, tempo suficiente para que o cheiro de combustível se espalhasse pelo ar úmido. Por sorte, Richard Pragluski sobreviveu, emergindo dos destroços com ferimentos que o deixavam atordoado, mas consciente. Eu sabia que estava ferido porque via minhas roupas penduradas ao longo do meu corpo, rasgadas pelo impacto e pela vegetação afiada, que cortava a pele. Eu estava quase nu acima da cintura, e tiras de pele se soltavam dos meus braços, feridas sangrentas que doíam com cada movimento, expostas ao ar salobro do pântano. Ron Infantino desmaiou durante o impacto, o choque violento o lançando para a inconsciência enquanto o avião se desintegrava ao seu redor. Ele recupera a consciência no pântano, acordando em um ambiente hostil, onde a orientação era impossível na escuridão. Fui lançado bem longe, propelido pela força da colisão, para além dos destroços principais, isolado em uma poça de água rasa. Quando acordei, estava completamente isolado, sem vozes ou luzes para guiá-lo, apenas o som de insetos e água gotejando. Ele está gravemente ferido com fraturas e lacerações que limitavam sua mobilidade, tornando cada respiração uma luta. Sua jovem esposa Lily estava sentada ao lado dele, mas ele não a vê em lugar nenhum, chamando seu nome em vão, enquanto o pânico crescia. A água do pântano apagou as chamas, uma bênção que prevenia um incêndio maior, mas que também espalhava detritos por uma área ampla. Mas 20 mil quilos de combustível se espalharam ali, infiltrando-se na água e no solo, criando um risco volátil de ignição. Uma única faísca poderia provocar um incêndio mortal.
transformando o pântano em um inferno flamejante que consumiria tudo ao redor. Teria sido idiota demais sobreviver ao desastre e depois explodir em chamas, porque um tolo acendeu um fósforo, uma preocupação constante que fazia os sobreviventes evitarem qualquer movimento brusco. Isso é o que mais me assustava. O potencial para uma segunda tragédia auto-infligida em meio ao caos. Ansioso para socorrer os sobreviventes, Bob Marquis pula no pântano, imergindo-se na água fria até a cintura, para alcançar vozes distantes de socorro. Ele sente rapidamente a queimação do combustível na pele, uma irritação química que penetrava poros e causava bolhas dolorosas. Tive que receber tratamentos médicos por quase uma semana, com pomadas e bandagens para curar as lesões que persistiam como lembrete de sua bravura. Marquis descobre rapidamente um sobrevivente em perigo, um homem preso em meio aos destroços flutuantes, lutando para manter a cabeça acima da água. O homem ainda está preso ao seu assento e corre o risco de se afogar, com a água subindo gradualmente ao redor de seu corpo imobilizado. Sua cabeça escorregava regularmente para debaixo da água, engolindo goles de líquido contaminado que o faziam tossir violentamente. Ao me ver, ele disse: "Ajude-me, não consigo mais manter a cabeça fora da água", uma súplica desesperada que impulsionava Marquis a agir rápido. Então, eu o ajudei endireitando seu assento, usando força bruta para inclinar o encosto e elevar sua posição, salvando-o de um afogamento iminente. Bob Marquis salva dezenas de sobreviventes do afogamento, movendo-se incansavelmente de um para outro, carregando feridos em seus ombros através da lama pegajosa. Longe dos outros sobreviventes incapazes de se mover, Ron Infantino logo tem um novo motivo para se preocupar, com a adrenalina diminuindo e a realidade da solidão se instalando. Depois de um tempo, ouvi os jacarés e as cobras se mexendo nas ervas aquáticas. Sons sinistros de escamas e splashes que indicavam predadores atraídos pelo barulho e pelo cheiro de sangue. Eu sabia que se um jacaré ou uma cobra viesse perto de mim, não teria chance de me defender, paralisado por dor e exaustão em um território hostil. Alguns minutos após o acidente, os helicópteros da Guarda Costeira começam a busca pela carcaça, voando em padrões grid para cobrir a vasta área, equipados com holofotes que cortavam a escuridão. Mas na noite escura, eles não conseguem encontrá-la, confundidos pela ausência de chamas ou sinais visíveis em meio à vegetação densa. Muitos passageiros se agarram à vida, mas se não forem resgatados rapidamente, morrerão, sucumbindo a hemorragias, hipotermia ou afogamento progressivo. Bob Marquis tenta atrair os helicópteros da Guarda Costeira para os destroços do voo 401, usando sua lanterna como um farol improvisado em meio à noite. Eu via bem que ele voava na direção errada, desviando-se para leste quando o acidente estava a oeste, um erro que prolongava o sofrimento abaixo. Agitei minha lanterna para o céu até que ele a visse, movimentos frenéticos que finalmente capturavam a atenção dos pilotos aéreos. Eles fizeram meia volta, ajustando a rota com precisão para se aproximar do sinal luminoso. Tinha a impressão de estar no pântano há um bom tempo quando finalmente ouvi um helicóptero, o batimento das hélices crescendo como uma sinfonia de esperança. Era um som maravilhoso, pois significava que nos haviam encontrado, quebrando o isolamento e prometendo ajuda profissional. Menos de meia hora após o desastre, a Guarda Costeira chega ao local, desembarcando equipes com equipamentos médicos e barcos adicionais para navegação no pântano. Mas o ponto de pouso mais próximo está a 100 metros de distância, forçando uma travessia a pé através de terreno traiçoeiro, cheio de raízes e poças profundas. Bob Marquis
corre ao encontro dos resgatadores para fazê-los atravessar o pântano, guiando-os por caminhos que conhecia de anos de caça na região. Seu primeiro passageiro é o socorrista Danek, um profissional treinado em resgates aquáticos, que carregava kits de primeiros socorros. Subi a bordo do aerobarco, um veículo anfíbio projetado para deslizar sobre água e lama com velocidade. Ele me perguntou onde estavam os outros socorristas e eu respondi: só a eu, uma declaração que destacava sua iniciativa solitária. Mas vamos, impulsionando a ação imediata. Ele me levou para o pântano, depois parou dizendo: não vou mais longe, hesitante diante da cena caótica de corpos e destroços. Tenho medo de atropelar alguém, uma preocupação válida em meio à visibilidade limitada. Há corpos por toda parte, flutuando ou semi-submersos em uma visão horrenda que testava a resiliência emocional dos resgatadores. Danek começa a busca pelos sobreviventes, movendo-se com cautela para avaliar prioridades médicas. Me aproximei de um grande objeto que vi de longe e entendi que se tratava do nariz do avião, a seção frontal, retorcida, mas intacta o suficiente para abrigar sobreviventes. Danek fica surpreso ao descobrir que o comandante Bob Loft sobreviveu ao desastre, encontrado em estado crítico mas consciente, uma testemunha-chave do que havia ocorrido. Ele estava em mau estado, com ferimentos que sugeriam impactos múltiplos contra o painel. Sua pele estava listrada de lacerações, e eu sabia que tinha costelas fraturadas, dores agudas que limitavam sua respiração. Ele também estava em choque, com pupilas dilatadas e tremores que indicavam trauma psicológico profundo. Eu o acalmei. Depois, disse: sou o único por enquanto, mas outros socorristas estão a caminho. Palavras de encorajamento para manter sua vontade de lutar. Tem que aguentar. Uma exortação para resistir até a evacuação. Ele me disse que ia morrer e tentei persuadi-lo do contrário, contrapondo com otimismo, baseado em sua condição estabilizável. Tinha que se agarrar, apelando para sua força interior como piloto experiente. Me sentia impotente porque estava sozinho, sobrecarregado pela magnitude da cena ao seu redor. Me virei mais uma vez na direção de Miami, pensando onde diabos estão todos, uma frustração momentânea que evaporava com a chegada de reforços. Mas dessa vez vi 50 pontos luminosos avançando para mim e pensei, graças a Deus, lanternas de equipes adicionais cortando a escuridão como um exército de salvação. O copiloto Albert Stockstill foi morto no momento do impacto, esmagado pela força da colisão que deformava o cockpit, uma perda imediata que deixava Loft sem seu parceiro principal. O comandante Bob Loft morreu no local do acidente, sucumbindo a seus ferimentos, apesar dos esforços iniciais, uma tragédia que privava a investigação de seu testemunho direto. Ângelo Donadeu e Don Ripo ainda estão vivos, resgatados com ferimentos graves mas tratáveis, transportados em macas improvisadas para helicópteros aguardando. São levados urgentemente para o hospital, voando baixo sobre o pântano, para minimizar tempo de viagem, onde equipes médicas esperavam com salas de emergência preparadas. O balanço é pesado, 77 sobreviventes, que milagrosamente escaparam da morte, mais 99 mortos, vítimas da combinação fatal de erro humano e circunstâncias ambientais. Ao amanhecer, todos os feridos já foram transportados para vários hospitais de Miami, uma operação coordenada que envolvia múltiplas agências e voluntários, marcando o fim da fase de resgate imediato. Ron Infantino faz parte dos feridos, mas sua sobrevivência é incerta, com lesões internas que exigiam monitoramento constante e intervenções cirúrgicas potenciais. Um padre veio me dar os últimos sacramentos, um ritual solene que preparava para o pior,
destacando a gravidade de seu estado. Entendi que estava mal, uma realização que trazia medo existencial misturado com arrependimentos. Claro, tive medo, confrontando a mortalidade em uma cama de hospital rodeada por máquinas apitando. Ao mesmo tempo, pensava sem cessar em Lily, revivendo momentos compartilhados e ansiando por notícias sobre seu paradeiro. Queria saber se alguém a tinha visto, mas estávamos em pleno pesadelo naquela noite, com o caos dos resgates atrasando informações precisas. A notícia do acidente dá a volta ao mundo, espalhando-se por jornais, rádios e televisões que destacavam a magnitude da tragédia em manchetes sensacionalistas. É a primeira vez que um grande avião de passageiros cai, e a tragédia do voo 401 causou o maior número de mortos na história da aviação comercial até então, superando incidentes anteriores e chamando atenção para vulnerabilidades em aeronaves modernas. Desde o início, os investigadores do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, o NTSB, sentem uma imensa pressão popular, com o público exigindo respostas rápidas em meio a luto coletivo e questionamentos sobre segurança aérea. Era um verdadeiro quebra-cabeça, porque se tratava do avião de linha mais recente, o mais avançado, e o aparelho estava em perfeito estado de funcionamento, desafiando explicações simples e exigindo análise profunda. O NTSB sabia que a investigação arriscava ser longa e que levantaria numerosos problemas em diferentes níveis, desde falhas técnicas até protocolos humanos, influenciando regulamentações futuras. Apesar de tudo, o local do desastre fornece uma pista crucial aos investigadores, com equipes forenses examinando cada fragmento para reconstruir a sequência de eventos. A posição dos destroços lhes ensina que, quando o avião atingiu o pântano, seu nariz estava erguido como se preparasse para pousar em uma pista, uma atitude que sugeria uma descida controlada até o fim, sem pânico evidente na cabine. É evidente que sua descida foi lenta e progressiva, uma taxa de perda de altitude que permitia tempo para correção, mas que passou despercebida. Os investigadores do NTSB documentam os últimos ajustes de numerosos instrumentos de bordo e descobrem que o piloto automático estava programado para manter o avião a 610 metros de altitude, uma configuração padrão para órbitas de espera que deveria ter prevenido qualquer declínio. Por que não o fez? Uma pergunta central que guiava testes subsequentes em simuladores. O especialista em manutenção Ângelo Donadeu é interrogado, fornecendo detalhes valiosos sobre as ações da tripulação, momentos antes do impacto. Tudo o que ele pode dizer é que a equipe técnica tentava consertar uma lâmpada queimada pouco antes do acidente, um foco que distraía de outros indicadores críticos. Em poucos dias, encontram as duas caixas pretas do L-11, dispositivos robustos projetados para sobreviver a impactos extremos, contendo dados de voo e gravações de voz que eram chaves para desvendar o mistério. Os investigadores esperam que elas os ajudem a esclarecer o mistério, analisando horas de áudio e parâmetros digitais, com ferramentas forenses avançadas. Mas antes que possam analisar seus dados, o engenheiro de voo, Don Repo, morre no hospital, sucumbindo a complicações de seus ferimentos. Uma perda que silenciava outra voz essencial. De seu lado, Ron Infantino recebe uma terrível notícia, confirmada por identificações dentárias e pertences pessoais recuperados dos destroços. O corpo de sua jovem esposa foi encontrado sob uma asa do avião, soterrado pela estrutura colapsada que a prendia no pântano. Lily era uma mulher maravilhosa, cheia de vida e sonhos compartilhados, cuja perda deixava um vazio irremediável. Na época, nós dois tínhamos 27 anos, uma idade jovem para enfrentar tal tragédia,
marcada por inocência e otimismo. Era meu primeiro amor, uma conexão profunda que definia sua identidade e futuro. Ron é torturado por uma lembrança, revivendo o momento fatídico repetidamente em sua mente traumatizada. Pouco antes do acidente, Lily e ele haviam trocado de assentos, uma decisão casual que alterava drasticamente seus destinos. Eles trocaram de assentos sem razão particular, durante o voo, ao voltar dos banheiros de Lily, talvez por conforto ou capricho, mas que colocava ela no lado mais vulnerável à desintegração. Depois, ela se afogou no pântano e Ron sobreviveu, uma sobrevivência culpada que o assombrava com "e se?". O pântano salvou alguns passageiros, mas condenou muitos outros, atuando como amortecedor natural que absorvia energia, mas também como armadilha letal. É o que salvou a maioria de nossas vidas. Com a água e lama, dissipando forças que em terra firme teriam sido devastadoras. Quando o avião se desintegrou, a lama do pântano absorveu toda a sua energia cinética e seus pedaços se espalharam, distribuindo o impacto sobre uma área ampla e reduzindo fatalidades imediatas. A água lamacenta do pântano tapa as feridas dos feridos, agindo como um selante improvisado que estancava sangramentos e prevenia infecções iniciais. Sem ela, vários deles teriam perdido sangue demais para sobreviver, exaurindo-se em minutos em vez de horas. Mas um novo perigo ameaça a sobrevivência dos passageiros, introduzindo uma ameaça microbiana invisível, mas mortal. Suas feridas estão infectadas, contaminadas por um organismo letal que vive na lama negra dos Everglades, bactérias anaeróbicas que prosperavam no ambiente úmido e rico em matéria orgânica. Esse organismo provoca uma infecção chamada gangrena gasosa, uma condição agressiva que produzia gases tóxicos e necrose rápida nos tecidos. Ela pode matar um humano em poucos dias, espalhando-se pelo corpo com velocidade alarmante se não tratada. A gangrena gasosa só pode ser destruída em uma câmara de oxigênio hiperbárico, ou seja, um caixão pressurizado no qual se introduz uma alta porcentagem de oxigênio, um tratamento inovador na época que utilizava pressão para forçar oxigênio nos tecidos profundos. O oxigênio penetra nas feridas e destrói as bactérias, matando-as por exposição a um ambiente aeróbico que elas não toleram. 8 dos sobreviventes sofrem de gangrena gasosa, e é preciso encontrar câmaras hiperbáricas para cada um deles. Uma corrida contra o tempo que envolvia coordenação entre hospitais e bases militares. A única outra opção é a amputação do membro infectado, uma medida drástica que preservava a vida, mas alterava permanentemente a qualidade dela. O braço de Ron Infantino está gravemente afetado, inchado e escurecido por infecção que progredia visivelmente. Um médico veio me ver e disse: "É bem gangrena gasosa", diagnosticando com base em sintomas clássicos como crepitação e odor fétido. Ou amputamos seu braço imediatamente, ou o colocamos em uma câmara de oxigênio hiperbárico. Infelizmente, temos apenas uma no Hospital Mercy, e ela já está ocupada, uma limitação de recursos que forçava decisões éticas difíceis. Se os médicos não lhe encontrarem outra câmara de oxigênio hiperbárico, Ron Infantino perderá o braço, uma perspectiva aterrorizante que o fazia lutar com mais determinação pela alternativa. Enquanto os médicos lutam para salvar o braço de Ron Infantino, administrando antibióticos intravenosos como medida paliativa, os investigadores examinam os destroços do Lockheed TriStar, catalogando cada peça com fotografias e medições precisas para a reconstrução virtual. Verificam seus comandos de voo, seus motores e seus instrumentos de bordo, assim como seus sistemas elétricos e hidráulicos, testando componentes em laboratórios
para detectar anomalias. O avião era quase novo e estava em perfeito estado, com manutenção recente que atendia a todos os padrões da FAA. O desastre não pôde ser causado por uma falha mecânica, eliminando hipóteses iniciais e direcionando o foco para fatores humanos. Algumas peças do avião estão em tão bom estado que o NTSB as devolve à Eastern Airlines para que a companhia as instale em outros aparelhos de sua frota, uma prática controversa que mais tarde geraria controvérsias sobrenaturais. Inscreva-se se você está gostando do vídeo. Ron Infantino é finalmente enviado à base naval de Panama City, onde as autoridades médicas encontraram uma câmara hiperbárica, um equipamento militar usado para tratar mergulhadores com doença descompressiva, adaptado para essa emergência. Ele passa 40 horas ali, mas o oxigênio pressurizado lhe salva a vida, destruindo as bactérias mortais, um processo desconfortável que envolvia isolamento e monitoramento constante, mas que preservava seu membro. Um grande avião de passageiros de ponta perdeu centenas de metros de altitude, sem que sua tripulação percebesse. Um enigma que intrigava especialistas em todo o mundo da aviação. No entanto, os investigadores sabem que ele estava em perfeito estado, forçando-os a explorar causas não mecânicas. Eles estudam outras causas potenciais de queda, incluindo turbulência, fadiga estrutural ou erros de navegação. Sua primeira hipótese é a de uma incapacidade indetectável do piloto, sugerindo que problemas de saúde pudessem ter comprometido o julgamento. A autópsia do comandante Bob Loft revela um fato macabro, descobrindo tecidos anormais, que indicavam crescimento patológico. Um importante tumor, não diagnosticado, se desenvolvia no cérebro do piloto, e a pressão da massa cancerígena prejudicava sua visão, potencialmente afetando campos visuais periféricos essenciais para monitorar múltiplos instrumentos. Os relatórios médicos revelam que entre 50 e 52 anos, a acuidade visual do olho esquerdo do comandante diminuiu consideravelmente, uma deterioração gradual que poderia ter passado despercebida em exames rotineiros. Os médicos acreditam que sua visão periférica estava afetada e que o tumor poderia até causar pontos cegos, áreas de escuridão no campo de visão que mascaravam leituras críticas como o altímetro. Enquanto a lâmpada queimada monopolizava sua atenção, ele talvez não tenha visto os números preocupantes de seu altímetro, uma distração agravada por deficiências fisiológicas. Os investigadores agora avaliam a possibilidade surpreendente de que um problema médico não diagnosticado tenha desempenhado um papel no primeiro desastre de grande avião de passageiros do planeta. Uma teoria que questionava protocolos de saúde para pilotos. Os investigadores se informam sobre o comandante Loft, compilando um perfil abrangente para validar ou refutar a hipótese. Interrogam seus próximos e examinam seus prontuários médicos, revisando anos de check-ups e relatos pessoais. Segundo a família e os amigos de Bob Loft, sua visão era excelente, sem queixas de borrões ou fadiga visual em atividades diárias. Ele era um atirador de elite, praticando tiro esportivo como hobby, que exigia precisão aguçada. Era capaz até de acertar um alvo tão minúsculo quanto uma pomba, demonstrações de habilidade que contrariavam alegações de impairment visual significativo. O dossiê pessoal de Loft indica que após um exame médico recente, lhe prescreveram óculos corretivos no exercício de suas funções, uma recomendação comum para pilotos de meia idade, lidando com presbiopia. Mas as provas não parecem indicar que sua visão estava perigosamente comprometida, com testes visuais passando nos padrões mínimos da FAA. Ele tinha 55 anos,
uma idade onde declínios leves são esperados, mas gerenciáveis. Quem chega aos 55 anos sem usar óculos de leitura? Muito poucos de nós. Uma observação que normalizava sua condição em contexto demográfico. O Dr. Joe Davis, que realizou a autópsia, me disse que mesmo se o tumor exercesse pressão sobre a zona do cérebro que gerencia a visão, ele não tinha razão para acreditar que a do comandante Loft estava afetada, baseando-se em exames histológicos que mostravam o tumor em estágio inicial. Em sua opinião, o tumor não causou o acidente, desviando a investigação para outros vetores. Os investigadores ainda não sabem por que o voo iniciou uma descida, analisando dados de voo para pinpointar o momento exato da mudança. O piloto automático destinado a manter uma altitude de 610 metros teria sofrido uma falha? Uma questão testada em réplicas laboratoriais. Por sorte, os computadores de bordo do LM-611 ainda funcionam, recuperados intactos dos destroços e conectados a simuladores. A equipe os remove da carcaça para estudá-los de perto, desmontando módulos com cuidado para preservar a integridade. 11 dias após o acidente, o computador do piloto automático é transferido para outro TriStar, instalado em um avião idêntico para replicar condições. O avião repete o voo de seu predecessor, simulando a órbita de espera com precisão. O piloto automático mantém o aparelho a 610 metros, confirmando funcionalidade normal e eliminando falha hardware. Por que não o fez na noite do desastre? Uma discrepância que apontava para intervenção humana inadvertida. Investigadores deverão explorar outras pistas para esclarecer o mistério, incluindo análise de áudio e testemunhos de pilotos semelhantes. Outra questão se coloca, ampliando o escopo para controle aéreo. Por que a torre de controle de Miami não avisou a tripulação da descida brusca de seu avião? Uma omissão que poderia ter prevenido a tragédia com um simples alerta. O primeiro radar tridimensional do planeta acabava de ser colocado em serviço ali, um avanço tecnológico que fornecia dados em tempo real sobre posição tridimensional. Graças a ele, o controlador aéreo Charlie Johnson conhecia a posição, a altitude e a velocidade do voo 401, monitorando múltiplos blips em uma tela iluminada. Mas ele devia guiar 5 outros aviões e acabava de supervisionar um pouso de emergência, uma situação tensa que dividia sua atenção em múltiplas tarefas urgentes. A emergência resolvida. Ele finalmente notou que o TriStar voava a 275 metros de altitude, uma leitura alarmante que exigia ação imediata. Naquela época e ainda hoje, mas o problema era mais sério há 30 anos. A tela de radar podia parar de exibir a altitude exata de um avião por 2 ou 3 minutos e transmitir uma altitude totalmente errada. Depois, exibir a boa altitude na próxima passagem do aparelho, uma limitação técnica que gerava ceticismo em leituras isoladas. Mas naquela noite, o controlador aéreo verificou os resultados, o que é todo em sua honra, cruzando dados com comunicações verbais para validar. Na noite do acidente, Johnson comunicou com o voo, enviando uma mensagem de rotina para confirmar status. Após essa breve troca, Charlie Johnson acreditou que tudo havia voltado ao normal, interpretando o silêncio subsequente como resolução. Os investigadores concluem que, nesse momento preciso, apenas o controlador Johnson podia ver que o avião perdia altitude, com acesso exclusivo a dados radar em tempo real. Eles descobrirão, em breve, por que ele não compartilhou a informação com os pilotos do LHC-11, revelando lacunas em protocolos da época. Os investigadores se perguntam por que a torre de controle não avisou a equipe técnica do voo 401 que seu avião perdia altitude, uma falha de comunicação que destacava deficiências sistêmicas. Voltam-se para a FAA
E aprendem que, na época, isso não fazia parte das tarefas de um controlador aéreo, focados principalmente em separação horizontal entre aeronaves. Na época do desastre, a FAA pedia aos controladores de abordagem que vigiassem a distância que separava os aparelhos em voo, priorizando prevenção de colisões aéreas sobre monitoramento vertical. Ela não lhes pedia para manter sua altitude em relação ao solo, uma responsabilidade delegada aos pilotos e sistemas de bordo. Os investigadores querem agora saber por que os circuitos de alarme do avião não avisaram o piloto do perigo iminente, examinando diagramas elétricos para entender falhas potenciais. O LNC-11 era equipado com um sinal de alerta que devia soar se ele atingisse uma altitude de 76 metros acima ou abaixo da altitude programada pelo piloto. Um chime audível projetado para cortar distrações. Mas ao escutar a gravação, ouve-se muito bem o alerta se ativar no momento em que o avião atinge uma altitude inferior a 533 metros, mas sem resposta imediata da tripulação. Eles estudam a transcrição das conversas da cabine de pilotagem na esperança de entender o que aconteceu, dissecando cada palavra para contextos emocionais e cognitivos. Depois, os investigadores notam que logo antes da ativação do alerta de baixa altitude, os dois pilotos estavam preocupados com o problema da lâmpada queimada do trem dianteiro, uma fixação que consumia recursos mentais limitados. Sua conversa revela também que o engenheiro de voo estava abaixo da cabine de pilotagem no buraco infernal e que o sino de alerta foi transmitido por um dos alto-falantes de sua área de trabalho, possivelmente abafado pelo ruído ambiental ou ignorado subconscientemente. Os investigadores entendem que os dois pilotos não ouviram um sinal de alarme, no entanto, muito audível, porque tentavam resolver outro problema, uma demonstração clássica de tunelamento cognitivo, onde o foco estreito bloqueia estímulos periféricos. O sino que se ouve claramente na faixa áudio da caixa preta não teve impacto no cérebro dos ocupantes da cabine de pilotagem, registrado, mas não processado. Não porque estavam distraídos, mas porque estavam obcecados por um problema específico, uma característica humana que prioriza tarefas imediatas sobre vigilância geral. É próprio do ser humano, enraizado em evoluções psicológicas que favorecem concentração em ameaças percebidas. A equipe de investigação acredita agora que a distração pôde desempenhar um papel no acidente fatal, integrando conceitos de psicologia cognitiva na análise. De fato, vários instrumentos de bordo deveriam exibir a queda de altitude, como altímetros e variômetros que piscavam alertas visuais. Isso levanta uma questão fundamental, explorando os limites da atenção humana em ambientes de alta complexidade. Por que os pilotos estavam preocupados ao ponto de não olhar o painel de instrumentos? Uma indagação que levava a avaliações de treinamento e ergonomia de cockpit. A equipe de investigação devia estudar os seres humanos e sua interação, consultando especialistas em fatores humanos para modelar comportamentos. Precisavam descobrir por que ninguém vigiava o avião enquanto ele perdia gradualmente altitude, uma falha coletiva que desafiava hierarquias tradicionais. E em 72, esse tipo de questionamento aterrorizava a indústria, expondo vulnerabilidades em uma era de automação crescente. Os investigadores encontram vários pilotos e fazem uma descoberta surpreendente, entrevistando colegas da Eastern e outras companhias para padrões comportamentais. Os pilotos admitem que confiavam totalmente nos novos pilotos automáticos instalados a bordo de seu avião, vendo-os como infalíveis após testes rigorosos. Na época, eles talvez estivessem em um estado de dependência tecnológica,
uma complacência induzida por sucessos consistentes que reduzia verificações manuais.